percebi isso quase imediatamente. O fenômeno começou um dia, quando eu ainda estava na época da faculdade. Meu alarme disparou e eu, a contragosto, o deixei tocar por alguns segundos antes de desligá-lo, arrancando as cobertas do meu corpo e me levantando da cama. Eu só tinha dormido algumas poucas horas. Meus músculos estavam rígidos enquanto eu tremia de frio matinal e meus passos eram pesados enquanto me dirigia ao banheiro. Foi quando meu cérebro registrou algo estranho. Foi o som dos meus passos pesados pelo carpete do meu apartamento no segundo andar, os sons irritantes do piso envelhecido que eu estava tão acostumado a ouvir todas as manhãs, eram dessa vez simplesmente muito estranhos. Como se houvesse um atraso na emissão do barulho, um atraso curto o suficiente para que eu quase o ignorasse, mas longo o suficiente para que eu percebesse. Quando cheguei ao banheiro, fiz o que fui fazer e dei descarga. Mais uma vez, o som da água corrente veio talvez meio segundo depois que a água de fato começou a girar no vaso. O mesmo ocorreu com a torneira da pia. Tô tão cansado que tô maluco, murmurei para mim mesmo com a boca cheia de pasta de dente espumosa. De repente cambaleei. Aconteceu com a minha voz também. Houve um atraso para eu ouvi-la, como ouvir o som do seu eco voltando para você depois de gritar do topo de uma montanha, ou como uma vocalização misteriosa imitando suas palavras exatamente com a mesma voz. Minhas palavras chegaram depois e não pareciam minhas. Rapidamente lavei a boca e me esforcei para tirar a preocupação da mente. Certamente foi apenas um caso de nervosismo matinal. Eu só estava cansado pela falta de sono e por isso demorava para ouvir tudo. Sim, essa parecia a explicação mais razoável. Me vesti e me arrumei o mais rápido que pude, tentando ao máximo ignorar a infinidade de ruídos estridentes que ocorriam nos momentos errados. Quando fechava o armário, fechava minha mochila, trancava a porta, todos os sons atrasados. Quando saí para ir até meu carro, decidi medir quanto tempo era esse atraso. Na mão direita, peguei meu celular e coloquei no aplicativo do cronômetro. Na mão esquerda, peguei o controle do meu carro. Apertei o botão para destravar meu carro, ao mesmo tempo em que liguei o cronômetro. Parei o cronômetro assim que ouvi o som do meu veículo. Deu meio segundo. Fiz a mesma coisa quando fechei as portas do carro, coloquei as chaves na ignição e ouvi o barulho do motor. Os tempos foram em média de meio segundo, ou seja, 0,5 segundos. Baixei as janelas enquanto estava sentado no meu carro. Me perguntei sobre os outros ruídos que normalmente ignorava diariamente e aos quais estava prestando atenção agora, mas que não daria para calcular o tempo. Os pássaros cantando lá em cima também estavam com esse atraso? E o homem que corta a grama ou varre as folhas na calçada? Ou o carro que acabou de passar? Todos os ruídos estão atrasados ou sou só eu? Vasculhei meu cérebro em busca de respostas e cheguei à conclusão de que isso fisicamente não poderia ser possível. Então, me perguntei o que aconteceria se eu estivesse isolado em uma área completamente desprovida de som e fizesse algum barulho. O que então eu ouviria naquele meio segundo antes que minha própria voz chegasse aos meus tímpanos? Era pra ser nada, certo? Eu não deveria ouvir nada. Tipo, se uma árvore cai em uma floresta e ninguém está por perto para ouvir, isso faz algum barulho? Pensei comigo mesmo e decidi testar meu pensamento anterior. Nesse ritmo, eu estava bem em chegar atrasado para a palestra. Então, fechei as janelas do carro e fiquei em silêncio. Olá?
eu murmurei. Em seguida, ouvi instantaneamente uma voz na minha mente que disse: acidente de carro. Meio segundo depois, ouvi vagamente o olá que eu tinha dito antes, sob um barulho alto de pneus de borracha raspando de repente no pavimento. Olhei para o cruzamento ao lado do estacionamento, bem a tempo de ver uma minivan vindo a toda velocidade bater na lateral de um sedã. Cobri a boca com as mãos antes que pudesse soltar um pequeno merda. O impacto jogou o motorista da minivan para fora do assento e através do para-brisa, onde seu corpo mutilado ficou espalhado pelo asfalto junto com destroços do carro e cacos de vidro. Os motoristas dos veículos ao redor, ao lado de pedestres que testemunhavam, correram para os dois feridos. Metade cuidou do corpo do homem, que ainda estava mole no chão, enquanto a outra metade vasculhava freneticamente a porta amassada do sedã. A outra pessoa foi esmagada e eu não sabia se ela ainda estava viva. Sirenes, a voz interna disse. Virei minha cabeça na direção das ambulâncias e carros de polícia que se aproximavam ao longe. Meio segundo depois, percebi que rostos na minha visão periférica faziam o mesmo quando as sirenes inundaram o ar ao nosso redor. O pavor coagulou no meio da minha garganta e me esforcei para engolir a saliva. Depois desse momento, confirmado por muitos outros que se seguiram, percebi que não era meu cérebro que processava o ruído mais lentamente do que as outras pessoas. Não era o caso. Por alguma razão, por algum acaso sobrenatural, a velocidade do som tinha acabado de ficar mais lenta para mim. Um atraso de apenas uma batida em sua velocidade. E nesses 0,5 segundos de atraso, havia uma nova voz na minha cabeça. Depois da primeira vez que falou, nunca mais parou, sussurrando coisas que iriam acontecer meio segundo depois. Eu nunca me adaptei a isso. Foi algo da minha consciência que me assombrou como uma maldição nos anos seguintes. Eu sabia que minha irmã havia abortado antes que o médico anunciasse. Eu sabia que meu cunhado havia se matado antes de ouvirmos o tiro. Sabia que minha noiva estava transando com o vizinho antes mesmo dela gemer. Então, quando finalmente fiquei louco o suficiente a ponto de enfiar uma tesoura contra a entrada da minha orelha e eu estar pronto para enfiar as lâminas direto no meu cérebro, a voz sussurrou algo diferente. Não foi um anúncio, nem uma narração. Foi um comando. Acorde, ela disse. A próxima coisa que me lembrei foi de acordar no hospital com bandagens cobrindo toda a minha cabeça. Lembro-me de olhar para cima e ver uma enfermeira cuidando da minha intravenosa. Perguntei a ela o que tinha acontecido comigo, mas não ouvi sua voz sair. Ela murmurou algo para mim. Não consigo ouvir nada, tentei dizer, e ela olhou para mim com grandes olhos castanhos cheios de pena. A enfermeira então viu a caneta e o papel colocados na bandeja ao meu lado e escreveu algo. Olhei para a mensagem que ela tinha escrito e fui dominado por uma alegria completa e absoluta. Eu consegui. A voz terrível, a maldição nojenta, o intruso em minha consciência não existia mais. Finalmente estou livre, pensei comigo mesmo, sentindo lágrimas quentes e úmidas escorrerem pelo meu rosto. Nunca mais vou ouvir isso. A enfermeira olhou para mim com uma expressão assustada e confusa, enquanto meu corpo convulsionava de tanto rir incontrolavelmente. Grite! A voz falou através dos lábios da enfermeira. Apenas um instante antes de eu enfiar a caneta em sua garganta. Até a próxima!
Obrigado.